boa tarde. Está no ar o seu Bola na Rede, um programa feito especialmente para você, falando de futebol, moda, culinária e tudo mais, inclusive o mundo da bola, comentários, descontração. E finalmente chegou o dia da decisão do Atlético pela Sul-Americana. A vitória vale muito, pois garante o Galo no primeiro lugar do grupo. Que vem a vitória! E falando de ontem, o Cruzeiro foi mal, hein? Diante do União Santa Fé, empatou em 0-0, diante de um Mineirão com mais de 20 mil heróis. O pessoal foi lá numa competição que não valia muita coisa, então palma para essa galera que foi apoiar o time. Valeu também pela ampliação da invencibilidade do time. Depois do Mundial de Clubes da FIFA, Ancelotti vai começar a acompanhar jogos de forma presencial e inclusive de Atlético e Cruzeiro. Tudo isso e muito mais com a opinião forte dos nossos comentaristas. Vem com a gente, participe e mande sua mensagem. Você pode acompanhar nosso programa na TV aberta, no canal 30.1, na Vivo TV, canal 513, na Valinet, no canal 159. E lembrando, galera, o Bola na Rede está ao vivo de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. Estamos na Rádio América, 107,1 e na TV Horizonte. E aquele abraço a você, amigo e amiga ouvinte da Rádio América, que está com a gente, seja dentro de casa, no carro, no trabalho, no Uber, no táxi, no ônibus, no caminhão. Muito obrigado pela sua carona. Eu fico muito feliz de rodar ao seu lado. E obrigado também ao telespectador da TV Horizonte. Nosso programa está ao vivo no youtube.com/canal TVH. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, que é 31 99680 2910. Cruzeiro ontem ficou devendo, a gente vai falar muito sobre isso, comentar o que valeu esse jogo do Cruzeiro ontem. Mas uma coisa que nós temos que incorporar aqui ao nosso futebol, e isso serve para Cruzeiro, para Atlético, é o seguinte: precisamos sempre de ter paciência com as joias, com os meninos da base. Mesmo quando eles não vão legal, a gente tem que ter um pouquinho mais de compreensão. Porque ontem não era um jogo para você falar, o Cauã, por exemplo, entrou e ele ia deslanchar. Não, porque nem tinha ali um conjunto. Era um Cruzeiro todo modificado. Então a gente tem que ter um pouquinho de calma. A gente já viu tantos jogadores, Savinho mesmo no Atlético, foi uma saída recente, precipitada, a torcida pegando no pé. Então, galera, sempre com a base, a gente tem que ter calma. Kaique Kenji, já tem gente, o Kaique. Toda a calma do mundo. Não tinha que provar nada ali ontem, não. Tinha que tentar fazer algo. E vou te falar, talvez o único que salvou ali, daqui a pouco eu conto. Eu começo com ele falando em polêmica. Ontem eu tive até o privilégio de tomar um suco acompanhando. Eu fui no suco mesmo, ao lado dele, do grande João Paulo Big. E também do grande Nonato, uma resenha, seu Lúcio. Faltou lá o Maranhão, mas batemos um papo bom. Faltou o Paulo Roberto também. Nós vamos marcar uma feijoada lá no Maranhão. Big polêmico demais. Big ontem. Ô Big, alegria ter você aqui. E avaliação do jogo. Boa tarde, Júnior, Paulo, pessoal que está assistindo a gente, escutando na Rádio América também. Para mim ficou de positivo a torcida, né? Que mais uma vez compareceu. O jogo, eu falo que foi pelo Cruzeiro, né? Não era pelo campeonato nem pelos 3 pontos. E para os meninos ganhar o espaço deles, né? Por exemplo, tem um destaque que o Cruzeiro vem apresentando ultimamente, principalmente depois que o Leonardo Jardim chegou, que é o Murilo Hickman. É um menino muito bom, meio campista, que faz mais de uma função, corre o campo todo, como os meninos estavam falando na transmissão. Tem que ter paciência, Júnior, você foi muito bem. Eu vejo muita gente pedindo base o tempo todo, mas na hora que o treinador escolhe ter a base, a paciência não existe, né? Existem duas etapas, o pedir a base e a paciência com os meninos que conseguiram chegar lá. Eu vejo que esse é o ponto que a torcida do Cruzeiro precisa entender. O Kaique Kenji ontem foi muito criticado, porque mais uma partida dele, está começando agora, é um menino que tem potencial, a gente sabe disso, e exemplos não faltam, Júnior, de jogador que a gente não teve paciência e foram brilhar em outro lugar. E agora eu vou te falar, quem é Roberto Carlos? Que Roberto Carlos? O homem mandou a bola para fora do Mineirão, quer mais o quê? Estou aqui ao lado dele. Paulo Roberto Prestes, nós vamos comer a feijoada lá no Maranhão, com aquela resenha, em breve nós vamos marcar. Você é meu convidado, estaremos lá, alegria ter você aqui. E Paulo,
eu ia te fazer a pergunta do Atlético, mas eu vou emendar, fazer um 2 em 1, porque você foi um cara que ajudou muito a base quando você estava no Atlético, era uma liderança, 10 anos ali como titular, capitão. Então, a influência que você exerceu em muitos momentos para aqueles que subiam, eu sei que foi de vital importância para eles. Tem que ter essa calma com a base, Paulo. Ah, não tem dúvida, Júnior. Boa tarde a todos, Big, a você, aos telespectadores. A base é fundamental, né, para o clube, principalmente hoje que, né, virou negócio, né, virou business. Você tem que investir na base, você tem que dar oportunidade, você tem que criar aquele vínculo, né, com o torcedor. E é paciência mesmo, cara. Eu mesmo, quando comecei, você não começa arrebentando, você tem dificuldade. A maturação, a virada. Adaptação. Primeira vez que você pega na bola quando você sobe num jogo profissional, bicho, você fica doido para se livrar dela, para você não errar. Então, assim, existe uma etapa a ser cumprida e toda a base é assim. A não ser que seja um cara muito espetacular, igual um fenômeno que eu tive a honra até de jogar contra ele no primeiro clássico dele, né, como profissional. Eu tinha 17 anos, só que ele entrou arrebentando. ele era diferente. Ele não tinha jeito. Ele não tinha jeito. Mas no fritar dos ovos, 99,9% precisa de uma etapa a ser cumprida, sabe? Para o cara pegar experiência, para o cara ficar mais tranquilo, né? Pegar mais jogos também. Então, isso faz parte. Ô, Big, inclusive ontem, eu estou até explorando um pouco mais esse tema, a gente tem muita coisa para falar, até porque hoje nós temos um pouco mais de tranquilidade. Ontem nós ouvimos uma história, Paulo, de um jogador já rodado que, véspera da decisão, não conseguiu entrar em campo, passou mal. Ontem nós ouvimos essa história. Ou seja, até os veteranos sentem dependendo do jogo. O que dirá um jovem, um menino, e a torcida, no momento que ela comparece, tá ali batendo palma, vaiando. Assim, tem que ter essa compreensão. Tem. Eu bato nessa tecla sempre, em todo lugar que eu na transmissão, no canal, aqui, porque pedir a base é muito legal, paciência é muito mais importante. Porque eu vejo um caso, o Paulo citou o Ronaldo, que aí já é bem fora da curva, mas eu me lembro um caso recente, o Vitor Roque. Eu estava na Independência, ali atrás do banco, na arquibancada ali atrás dos bancos, né, de reserva, e o Luxemburgo chamou o Vitor Roque. Ele foi todo disposto, entrou, afogou com 10 minutos, o Vitor Roque. Cara, ele não aguentou mais, foi substituído, com 12 minutos ele foi substituído, entrou e saiu. E aí, saindo ali da Independência, descendo aquelas ruas ali, eu escutei, eu tô achando que esse menino é leão de treino, é leão de base. E o Vitor Roque virou o que virou. Ainda não chegou no ponto que ele pode chegar, mas o Pesolano deu confiança, ele foi, a torcida abraçou. Aconteceu isso com outros jogadores e outros que a gente perdeu por falta de paciência. Então, vou citar eles: Cauã Prates, Murilo Hickman, Kaique Kenji, goleiro Otávio, o Nicolas, que foi relacionado ontem. São jogadores que a gente tem que ter muita paciência, porque são bons de bola, mas o Paulo sabe muito melhor que eu, né? O Paulo esteve lá dentro. Você entrar com a camisa de um Cruzeiro, do Atlético, do Flamengo, do Palmeiras, no estádio, para iniciar a sua trajetória profissional é bem diferente de base. E um detalhe, o próprio Tevez, eu acho que nenhum Cruzeiro teve a devida paciência, porque colocou ele num preço ali de banana para o Furacão, tá lá, o povo gosta, então tem que ter paciência. A diretoria valorizar a base e também o torcedor. Paulo, e a pressão para cima do Galo hoje? Galo é favorito, tá de boa, tá tranquilo, ou é um jogo difícil? A gente vai esmiuçar isso ainda mais. Mas assim, sua análise para esse jogo, você está confiante? Cara, é assim, depende qual Galo que vai entrar em campo. A gente todo jogo pergunta isso, né? Faz um jogo contra o Maringá bom, um outro ruim, um outro bom, um outro médio. E é uma oscilação, né, tremenda. Eu, com sinceridade, lógico que o Galo é favorito, está jogando em casa, tem jogadores renomados e tal, mas é a pergunta que fica: qual Galo que vai entrar em campo? A gente não sabe, cara. Se é um Galo cansado, igual o Cuca fala, que é um Galo cheio de problemas, um Galo que melhorou um pouquinho defensivamente, não tomou nos últimos 3 jogos gols, mas preocupa, eu acho que preocupa. O Lianco é um negócio assim que você não sabe se ele vai ser expulso, se ele não vai. Uma bomba relógio, né? Uma bomba relógio. São várias situações que acontecem no Atlético que a gente... Não existe um equilíbrio, falar assim, não, o Atlético é favorito. Teoricamente é favorito, mas vai depender do que ele vai
como ele vai entrar em campo. E isso que você falou do Lianco, para mim serve de alerta. Eu acho que o jogador tinha que repensar, porque ele falou, eu sou assim mesmo, eu já avisei que eu vou fazer isso. Você pega uma decisão de um título, ou um jogo importante que você precisa e ele não vai mudar, me lembra a teimosia do Fernando Diniz. Todos nós temos que evoluir, melhorar e entender que tem momento que você não tem que ser você tem que ser o que é necessidade. Exato. E aquilo ali te pede, ainda mais dentro de campo. Você às vezes vai para um jogo que o ânimo já está a milhão, você vai a 1,5 milhão, você vai ser expulso. Então tem que ter esse cuidado. E vamos agora falar de Libertadores e a situação dos brasileiros na noite de ontem. O Inter venceu o Bahia por 2-1 no Beira-Rio e conquistou a classificação. Com a derrota, a equipe baiana terminou na 3ª colocação do Grupo F e vai disputar o play-off da Sul-Americana. O Flamengo venceu o Deportivo Táchira por 1-0 no Maraca e conquistou a classificação como o segundo do grupo. O Palmeiras não tomou conhecimento do Sporting Cristal no Allianz Parque e aplicou uma sonora goleada por 6-0. Com a vitória, a equipe paulista manteve a melhor campanha da fase de grupo. Estão aqui os jogos. A gente tem pela Sul-Americana o Cruzeiro, que ganhou do União Santa Fé. E aqui o Universidade, que ganhou do Vitória. Ele que perdeu por 1-0 com uma falha bizonha do goleiro Lucas Arcanjo e está desclassificado. Então essa aqui foi a rodada. E aí eu queria, para a gente poder, inclusive, esse lance, essa falha que você vai acompanhar daqui a pouquinho, eu te chamo a atenção. Tá aí, ó. Olha a falha do goleiro. Senhora. Lucas Arcanjo, que não é um mau goleiro, mas olha a falha, gente. Nossa. Você já tinha visto dessa, Paulo? Não, essa aí não. Jesus. Pô, mas olha, se você cuidar, a bola deu um kick ali, coitado. Mas... Aqui, ele podia ter parado, dado o chute com toda... Ele tinha o tempo para isso. E aí, Big, você não ia dar uma dessa não, né? Não, esse lance me lembrou o Fonseca, um amigo meu da escola, viu, Júnior? Você que era tão ruim de bola que ele tinha que afastar dela para dar um chute, sabe? Essas aí, ele cometeu várias dessas na educação física, no recreio. Coitado, olha ali, cara. Eu acho que foi o Cris que falou aqui no meu ouvido, não foi nem o Luiz. O Cris, a bola quicou, mas assim, ele tinha outro recurso para ele fazer. Paulo, o jogador entra em campo, ele tem uma percepção como é que está o campo. Ele sabe o que fazer. Mais ou menos, você olha, vê que o campo tem buraco, você numa hora dessa, você pode ser vendido. Lógico, não tem dúvida nenhuma. Pelo menos você bota a perna na frente ali, né? Se a bola quicar. Mas, cara, coitado, e perdeu o time de 1-0, né? Perdeu? Foi eliminação. Nossa Senhora. É surreal, coitado, não tenho dó dele. O gol da derrota. Nossa, da desclassificação. E vamos aos jogos dos brasileiros de hoje. Coloca aqui na tela pra gente acompanhar a Sul-Americana, a 6ª rodada. A gente tem aqui Libertadores, Racing em Fortaleza, 9h30 da noite. E a Sula, olha o Grêmio aí contra o Esportivo Luquenho, às 7 horas na Arena do Grêmio. O Galo e Cienciano, Galo 3-0, já vou falando aqui. E Fluminense e Once Caldas, 9h30 da noite, nesse horário horroroso. Para mim, não dá. Isso é ruim para o jogador, é ruim para o torcedor. Se você voltar, quem vai no jogo desse, a segurança, as ruas mais vazias, está frio. Então, assim, péssimo. Péssimo não é uma coisa legal. Então, esse horário, nada. Horrível, horrível. Eu vou parar para ver Fluminense e Once Caldas. Não é o Grêmio, não? O Grêmio você já jogou toalha? Não, porque o Once Caldas é o time da família da minha esposa, Clara. Legal. Lá da Colômbia, Manizales. Todos os familiares são torcedores do Once Caldas. Se não fosse, ele ia secar o Galo. Não, eu até ia falar com o Paulo, né? Porque eu joguei um tempo no Cienciano, então eu ia marcar uma... O Paulo já jogou aqui no Brasil em 59 clubes, todo time. Não, eu joguei nesse, por isso é contra o Cruzeiro. Eu joguei tempo no Cienciano. Você vai matar a saudade do Fábio, viu? Não, eu vou ver o Once Caldas. É isso aí, galera. A gente vai agora para um intervalo rapidinho. Mande a sua mensagem, que hoje a gente vai registrar. Inclusive, olha o detalhe, hein? Esse óculos aqui, o sorteio amanhã. Olha só, sensacional. Imagina, Paulo, você nas peladas, jogando lá o beach tênis. Aí assim, seus olhinhos verdes protegidos com esse óculos aqui. E outra, ele é o seguinte, ele é fotocromático. De manhã ele tá escuro e à noite ele tá clarinho. E mais um detalhe, na hora que aparecem os raios UV, eles te protegem, eles não deixam ele machucar. Então você com esses olhos verdes, eles vão estar protegidos. É Bravos. Bravos é uma marca sensacional, oferecimento da óculos original. Você vai mandar a mensagem dizendo, eu quero ganhar o óculos Bravos. E amanhã é o sorteio. Estou vendo que vocês já estão mandando o zap. É isso aí, daqui a pouco a gente está de volta.
Esses bastidores são quentes, estamos de volta com Bola na Rede. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp 31996802910. E na sexta-feira, olha só, tem um sorteio do Óculos Bravos, um lindo óculos da marca Bravos, fotocromático. De manhã ele escurece e à noite ele fica clarinho com espelhamento, ou seja, lentes inteligentes. Escurece ao entrar em contato com os raios ultravioleta, protegendo seus olhinhos. O Óculos Bravos é um oferecimento da Óculos Original, que você encontra no quiosque do Via Brasil Pampulha e no Center Minas. O Óculos Bravos está nas melhores óticas e lojas de artigos esportivos. Para ganhar, mande sua mensagem dizendo: eu quero ganhar o Óculos Bravos e dê sua opinião sobre o seu time, que vamos registrar no Bola na Rede, sempre de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, na TV Horizonte e na Rádio América. E tem participação, a gente vai ler. Rola aí. Marina, boa tarde, meu nome é Lígia Maria, gostaria de participar do sorteio do óculos, tenho 78 anos e sou atleticana desde criança, assisto o programa todos os dias. Ô Marina, você com 78 anos e tá bonita nessa foto aqui, se fosse mesmo, você tá de parabéns, viu? E boa sorte para você, Marina. Gerlene Santos, quero concorrer ao Óculos Bravos, estou começando agora no pedal e espero que tenha sorte. Ainda estou comprando as coisas para iniciar. Boa sorte, vem pedalar com a gente, que pedalar é saúde e boa sorte. Ó, o Bento, esse Bento é nota 1000, conheço o Bento. E o Bento é grande amigo do meu irmão Lélio Gustavo. Big é referência, Cruzeiro é o mundo. Bento, para você, um beijo. E aqui o Paulinho Azevedo, olha que legal. Boa tarde, aqui em Diamantina, este ótimo programa e na expectativa de ganhar o Óculos Bravos. Paulinho, boa sorte pra você, que legal. Tá ali na corrida, tá ali pensando, correndo e com óculos desse, você vai fazer, é muito sucesso. E hoje vai sobrar emoção na Arena MRV e a decisão da Sul-Americana na vida do Galo contra o Cienciano, 9h30 da noite. Vencer e terminar em primeiro lugar no Grupo H. O segundo colocado enfrentam um mata-mata, os times que vêm da Libertadores. Por isso, o primeiro lugar é importante. O Cienciano tem 9 pontos e o Galo 8. O Atlético possui um retrospecto favorável, atuando contra equipes peruanas. Como mandante, nunca perdeu na história. E a expectativa é de 20 mil torcedores. Com essa dúvida que você tem, você mesmo disse, Paulo Roberto, qual o Atlético? As dúvidas. Eu acho que o cansaço nessa não pode ser, porque, querendo ou não, teve um dia a mais para o Galo. Esse um dia ajudou na recuperação. Ajuda. Isso não vai ser desculpa. Não, ajuda, com certeza. Eu falo assim, cansaço é porque a gente já debateu sobre isso. O Atlético não fez uma pré-temporada, né? Para mim foi um Bem erro. lembrado. Um erro tremendo. O Atlético já no segundo dia de apresentação em janeiro, já viajar para os Estados Unidos e sair jogando, sem um preparo físico ideal. Eu acho que o Atlético vai ter que esperar esse mês de julho, aí, que vai ficar, né, pelo Campeonato Mundial de Clubes, para ele novamente pegar uma sequência de físico, né, e voltar a um time mais inteiro, até pelo departamento médico. Eu acho que o Atlético vai sofrer nesses 3 últimos jogos, né, que ele pega hoje, domingo o Ceará, né? Ceará. E isso. depois o Internacional. E aí ele vai dar uma parada. Mas esses 3 jogos, torcedor pode esperar que vai vir sofrimento. E eu te pergunto, Big, o Cienciano está em 10º lugar no campeonato peruano e sofreu uma goleada de 6-1 para a Universidade Técnica. Isso é bom ou ruim? Porque ao mesmo tempo é o seguinte, você olha para um lado, ele já está tomando, o time é fraco. Do outro lado você fala, ele largou o peruano e vem com força total para esse único jogo. E aí? Pode ser, né? Já poupando. As competições sul-americanas são muito valorizadas pelos nossos vizinhos aí, né, o Júnior? Às vezes a gente fala um pouco da Sul-Americana meio com pouco caso, mas o pessoal não, né? Eles abraçam a ideia. É o líder do grupo, né? Então vem aí para buscar um empatezinho, para se classificar, nem que seja em segundo, né? Enfim, o Atlético tem um adversário complicado, porque, sério, o futebol hoje não dá pra gente cravar. Um time peruano tomou de 6 ali, vem aqui vai tomar de 8. Não é bem assim. Então tem que tomar cuidado, esses adversários são perigosos e principalmente em jogo decisivo, né? Então, todo respeito ao Cienciano. E outra coisa, Júnior, só para completar, fica à vontade. Para mim, Sul-Americana é muito mais fácil do que a Copa do Brasil e Brasileiro. Sim. Então, cara, você tem que
a possibilidade de já atingir uma Libertadores, eu acho fantástico. Eu acho que tem que entrar com tudo. Não, e esse primeiro lugar é o seguinte, segundo lugar vai pegar a equipe aí que vem da Libertadores, os terceiros, né? Aí você tem mais 2 jogos, aquilo que a gente fala é um desgaste físico, acaba sendo um problema. E, Paulo, a gente não tem um Coelho. Aí, assim, teoricamente, o Bernardo estava com gripe, até treinou ontem, a gente não sabe como é que foi essa situação dele. Eu acho que quando o cara vem baleado, principalmente nessa gripe que está derrubando aí todo mundo, eu acho que você não volta 100%. Para mim, a gente vai falar inclusive da escalação, mas especificamente, na sua avaliação, o cara para entrar é o Igor Gomes? Se o Bernardo não tiver condições, né, 100%, obviamente que essa virose está pegando todo mundo, né, Júnior? Não, tá difícil demais. Eu até já peguei, tem 10 dias atrás, mais ou menos, fiquei ruim. Mas ou o Igor Gomes ou colocaria o time para frente com o Júnior Santos. É outra opção também. É outra opção. Então, acho que o Cuca vai ter que arriscar um pouco mais hoje. Não tem como você ficar ali se defendendo e jogando, esperando o melhor momento. Acho que o Atlético tem que tomar atitude hoje. Até em cima disso, a gente vai debater aqui agora o time. Por exemplo, Gabriel Menino. Ele, eu acho que também é outro que está voltando, então eu não vejo que o Gabriel apareça nessa equipe, que era uma boa alternativa. Aí vamos falar então, coloca aqui na tela para a gente, olha só. Matutando hoje, a gente, aqui, eu, Luiz, a gente conversando e vendo também aquilo que é o provável time de muitos colegas, Everson, o Lianco, o Júnior Alonso, na direita o Nathaniel, como diz o Galvão, mas é Nathanael, o Rubens na esquerda. E aí, para mim, não tem dúvida, é Alan Franco e o Patrick. Patrick, para mim, ele conquista, nesse momento, nessa formação, a posição de titular. Você tem um Gustavo Scarpa, eu acredito no Igor Gomes, que taticamente ele não rende às vezes aquilo que a gente imagina, mas taticamente ele cumpre a função, até quando o Hulk não teve, ele apareceu. Aí você tem, como eu disse, o Scarpa, o Rony, que está devendo um pouco, muita correria, mas precisa produzir mais, e o Hulk. É esse o Atlético, Big, você bater no olho e o Paulo vai esmiuçar no raio-x, mas quando você olha dentro do que há de peça para o Cuca colocar, é isso aí? Não foge disso? Não foge, né, Júnior? Você estava até citando o Rony aí. O Rony é isso mesmo, né? O Rony no Palmeiras. Porque o começo dele foi muito bom, né? Ele tem os gols dele, mas o jogo do Rony é esse. É muita entrega, correria, mas também às vezes ele passa até do ponto na bola, né? Mas do meio para frente ali, por exemplo, é um time muito forte. E eu ando escutando, né? Eu pesquiso bastante sobre futebol e também quando fui analisar o time do Atlético, que foi encarar o Cruzeiro, muita gente falava, eu queria saber do Paulo, que se tem a ver, né? Que o Igor Gomes, por exemplo, ele quando inicia o jogo ele não vai tão bem, mas quando ele entra durante o jogo ele produz, né? Então o time ali do meio para frente, inclusive com essas peças que está aí, se tiver todo mundo 100%, é o que tem de melhor, né, Paulo? Pode emendar aí. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Eu até gostaria de ver o Bernard jogando ali com o Rubens pelo lado esquerdo e aqui pelo lado direito o Scarpa com o Rony ali fazendo uma ala ou com o Nathanael, enfim. Eu acho que o Cuca tem que dar uma mesclada nisso, entendeu? Mudar um pouquinho esse esquema dele, às vezes descentralizar o Gustavo Scarpa, que está muito centralizado no meio, você joga ele mais para a direita, onde ele rende mais, tem os cruzamentos de perna esquerda. Enfim, tentar modificar alguma coisa para ver se surpreende, né, essa equipe do Cienciano. Obviamente que eles vêm para se defender, porque vão jogar fechado, porque o empate é para eles. Então o Atlético vai ter que ter persistência para furar esse negócio. E aonde que você fura a retranca? É pelas laterais, né? Pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Se você centralizar, vai embolar todo mundo. Então eu espero que realmente o Cuca tenha essa inteligência hoje de mudar um pouquinho esse esquema tático dele. E diante do que você falou, eu concordo. Para mim, 2 jogadores, você já falou, vão ser primordiais. O Scarpa, que faz aquela bola que o Jurandir Gama Filho fala muito aqui, a bola do funil. E do outro lado, o Rubens, que ele traz não só essa opção, como também corta para o meio, faz o facão, ele movimenta, mas são os 2 caras que vão abrir o jogo. É verdade, eu acho que é mais ou menos por aí. Tem velocidade, tem arranque, bate bem na bola. A esperança é que o Hulk volte também, fazer novamente um bom papel. Está devendo um pouco, mas normal também. Às vezes todo mundo critica, mas não é crítica.
Quando você está bem, é aplauso. Agora, quando você não está bem, a gente tem que falar. Não é só alegria, futebol. Quem dera se fosse só, né? Coisa boa. Não, e, na verdade, a gente está constatando. Não adianta mentir sobre aquilo que a gente está vendo. Infelizmente, a crítica, ela é naquilo que está bom, naquilo que está ruim, não é uma coisa pessoal, mas é um fato. Não dá para o Hulk achar que ele está jogando da mesma forma que ele jogou em outros momentos. E ainda assim é um cara importante, mas não está. E o diretor do Atlético, Paulo Brax, em entrevista à Itatiaia, comentou que tem feito reuniões com o técnico Cuca para falar de reforços e que contratações feitas recentemente tiveram a participação do treinador. Falou ainda que restrições financeiras vão ser difíceis para o clube com relação às novas contratações. Esses dias, companheiros da imprensa noticiaram divergências entre Cuca e o Siga e o reflexo disso sobre os reforços. Ô Big, a gente tem, está aqui o Paulo Brax, é fundamental essa união, essa sintonia, diretoria, os recursos, aquilo que trabalha em favor da análise de jogadores e o técnico. E eu, na minha modesta opinião, acho que toda informação merece respeito, quem apura está perfeito, mas assim, eu não consigo conceber o Atlético num caminho divergente, diretoria, siga o Cuca para cá. Pode até acontecer, olha, esse não dá, esse é inviável, esse não tem jeito como negociação, mas não tem como um clube da grandeza do Atlético ter um caminho tão antagônico. Pois é, Júnior, é importante a gente ver o que o treinador normalmente ele está ali trabalhando e ele pede os reforços, né? Mas às vezes, quando o calo aperta, às vezes não tem como, cara. Aqui no Brasil nós temos uma mania de falar que chega uma janela, tem que contratar de qualquer jeito, porque tem que reforçar. O tem, às vezes, é não poder, né? Então, quando o treinador pede e o diretor está junto ali explicando, às vezes, que esse jogador aqui vai passar um pouco e tal, eu acho isso absolutamente normal. Mas todo mundo tem que estar falando a mesma língua, né? Não adianta só o treinador pedir, o outro reclamar daqui, a diretoria fazer tomar uma outra decisão. Então, acho que tem que alinhar e entender. O reforço é necessário, mas tem que entender se pode naquele momento. Ô Paulo, eu até entendo o Dudu, é um exemplo de que foi ali o dedo do Cuca. Cuca 2 semanas antes já tinha conversado com o Dudu. Então, ou seja, às vezes pode bater em algum empecilho, mas eu não consigo conceber isso. Eu acho que o técnico faz a lista, conversa com os dirigentes, vê a viabilidade, vai ouvir o scout do jogador, fazer uma análise, mas eu acho que caminham junto. E outra coisa, o Atlético provavelmente vai ter que fazer a venda do Rubens. Não tem outra saída. Que não tem jeito? Acho que não tem, porque o aporte financeiro, os 4 ex, pelo jeito, eles não põem a mão no bolso. Eles têm um escorpião no bolso, né? Sim. Porque a dívida aumenta, ninguém tal, e a gente está vendo aí que não vai meter a mão no bolso. Não existe isso. Até a questão lá caladinho, não fala nada e tal. Eu acho que a única saída, nesse momento, é vender o Rubens. Não tem outro. O Atlético não tem dinheiro para contratar. É óbvio, é evidente. Está com salário atrasado, está com sérias situações financeiras pesadas. Eu, com sinceridade... O trem lá não está pingando direitinho, não? Não está, não. É quente essa aí? Todo mundo sabe. Tá aí, ó. Paulo denúncia, hein? Que isso, hein? É isso. Aí você contrata um jogador, o outro não está recebendo. Aconteceu com a gente recentemente, passado recente aí. Eu sei. Nossa, isso mata de raiva. Eu já tive esse problema no Botafogo quando eu joguei. Uns recebiam, outros não. Cara, dá uma divergência no grupo, cria uma coisa ruim. É um vestiário muito... Que não é unido. Não é unido. E você falou uma coisa, os 4S já falaram demais, prometeram muita coisa e a realidade é completamente diferente. Eu quero te ouvir, mande sua mensagem, converse com a gente pelo nosso WhatsApp 31 99680 2910. Sexta tem um sorteio do Óculos Bravos. Mande sua mensagem. Você está na bronca com a diretoria? Acredita na vitória hoje? Qual o seu time titular? Mande a sua mensagem. Converse com a gente, o intervalo é rapidinho. Voltamos com o seu Bola na Rede. Eu espero que você se torne nosso sócio cativo. Daqui a pouco eu conto essa história. E só lembrando, de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, na TV Horizonte e na Rádio América 107,1. Hoje tem o sorteio do Óculos Bravos.
esse lindo óculos fotocromático com espelhamento, ou seja, as lentes. Hoje não, hoje eu estou apresentando ele. Obrigado, Luísa, está me corrigindo. É amanhã o sorteio, hoje eu apresento ele aqui. Na sexta é o sorteio. As lentes são inteligentes, escurecem ao entrar em contato com os raios ultravioleta, protegendo os seus olhinhos. O óculos Bravos é um oferecimento da Óculos Original, que você encontra no quiosque do Via Brasil Pampulha e no Center Minas. O óculos Bravos está nas melhores óticas e lojas de artigos esportivos. Para ganhar, mande sua mensagem dizendo: eu quero ganhar o óculos Bravos. Pode contar essa aí, Paulo? Não cita nenhum nome não, mas conta o caso. Quer contar? Pode, não? Conta aí que essa é boa. Não, o Afonso Paulino, que era o presidente do Galo na época, naquela contratação da Selegalo, né, que os caras, o rei da night aí ele chegava no treino de manhã e falava: ó, se algum carro amanhã cedo chegar sem retrovisor, você já sabe o porquê. Se eu pegar na noite, vai chegar sem retrovisor aqui. Agora a pergunta que eu te faço: o seu chegou inteiro? Inteiraço. Tava lá. Coloca aqui na tela as participações aqui do WhatsApp. Osmar Maia, boa tarde. Léo Jardim, por essa vergonha de ontem. Obrigado. Ele está sendo irônico. E, por favor, não coloque esse Lautaro. Ele é péssimo dos péssimos. Aqui é o Osmar, do Nova Granada. Sou fã do Paulo Roberto. Legal demais, Osmar. E você vai ficar bonito aí, você rodando aí nessa super bike, que é uma moto com esse óculos. Paulo Peninha, Paulo Peninha, legal ter sua presença aqui. Eu quero óculos Bravos. Tá ali com um visual bonito. Lene Alves, boa tarde. Me chamo Edilene. Eu quero ganhar o óculos Bravos. Boa sorte para você, viu, Lene? Tem mais uma, coloca aí. Joel Araújo, um abraço, Júnior Brasil. Legal, Joel, você está aqui com a gente. Se Caio Paulista tivesse visto Paulo Roberto jogar na lateral esquerda, ele teria vergonha de falar que é lateral esquerdo. Aqui é o Jojo de Tavares. Valeu demais, Joel. Obrigado pela sua presença aqui no Bola na Rede. O Cruzeiro empatou em 0-0 com a União Santa Fé no Mineirão e se despediu de maneira melancólica da Sul-Americana na noite de ontem. A Raposa conquistou apenas uma vitória na fase de grupos e encerrou a participação com apenas 5 pontinhos. Foi um time reserva, com alguns jovens, Matheus Pereira e Fagner, os homens, os titulares que começaram jogando. Uma equipe apática, sem criatividade, sem inspiração e vontade. Ainda no primeiro tempo, o Cruzeiro viu um jogador do União, o zagueiro Facendini, ser expulso por falta criminosa em Murilo. A torcida compareceu, deu show, mais de 20 mil torcedores. Ô Big, você acompanhou aí o jogo. Foi ruim. Vamos fazer todos os senões. Mas foi muito ruim, né? Não, foi bom, não. O jogo não foi legal, não. Por isso que a gente destacou aqui no início, que ficou bom para a torcida, para os meninos e para a minutagem, para a turma que não vem jogando normalmente com o Leonardo Jardim. Só isso. 0-0, essa expulsão poderia ter... Esse jogo que era o famoso amistoso de luxo, porque eu também... O União não joga nada e estava eliminado já. E o cara, esse zagueiro aí, deveria ter saído de camburão. Devia. Do estádio. Porque quase arrancou a perna do menino lá, cara. Criminosa. E aí vem a cabeça, né? Nós, cruzeirenses, temos um trauma. Que o zagueiro que teve no Atlético recentemente aí, ele praticamente acabou com a carreira do Gildivan no Campeonato Mundial Sub-20 ou Sul-Americano, né? Uruguai contra a seleção brasileira. Então a gente fica com medo. O menino tem um talento muito grande, corre o campo todo, aqueles meio-campistas nato mesmo do futebol moderno. E aí, graças a Deus, pelo menos ficou só naquilo, foi expulso, merecido. Mas aí fica, o Júnior, a lição para ontem, assim, a minutagem para os jogadores que não vêm ganhando espaço, que não vem tendo espaço. E aí eu cito um jogador que não aproveitou ontem. Vou citar um desses que a torcida sempre pede, o Rodriguinho. Rodriguinho, se estiver assistindo a gente, Rodriguinho, eu aprendi desde cedo, nunca joguei bola, o Paulo foi profissional e dos bons ele vai saber muito melhor que eu, mas toda vez que eu tinha oportunidade, o titular da minha posição não ia por algum contratempo ali, eu falei, pô, hoje eu vou mostrar para esse treinador que eu tenho chance de jogar. Não é isso que a gente viu ontem, não. Então, são poucas oportunidades, Júnior, que o jogador tem para mostrar para o técnico que ele tem condição de jogar. Ontem alguns ficaram devendo nesse... Não, nós vamos fazer uma análise individual aí dessa turma, cara. Segura essa aí. Não, segura essa aí que nós vamos no individual. Agora, Paulo Roberto, claro que tem, assim, uma série de motivos. O Cruzeiro já estava fora da competição. Querendo ou não, algum jogador tem um lado, tem que mostrar serviço para o técnico, mas
e o jogo com o Palmeiras está ali. E se ele me aproveitar e eu quebrar ou eu machucar, ou acontecer alguma coisa comigo, na cabeça do cara. E além disso, a falta de conjunto, porque é um time que nunca jogou, um time meio Frankenstein. Isso aí é fato, isso acaba pesando. Porque uma coisa é você pegar um menino e colocar ele para jogar num time que está redondinho, ele vai entrar bem, ele eleva o futebol dele. Mas o que me deixou invocado em muitos momentos, faltou até vontade. Cara, ô Júnior, eu vou te falar uma coisa. Eu estava pensando aqui como que seria eu fazer um jogo desse. Eu estou lembrando, assim, do Campeonato Brasileiro, por exemplo, chega na última rodada, você não vai disputar a Libertadores, você não caiu, quer dizer, é um jogo morto. Sim. E, cara, eu nunca vi um jogo desse, igual ontem, que aconteceu com o Cruzeiro, jogar bem um time. Não joga, cara. Mas você não achou você que não foi dá, abaixo demais? Não, mas eu sei, eu entendo. Até ele falou aqui e tal, jogou abaixo e tal, mas é difícil, você sabe, botar um fogo no cara assim para fazer um jogo desse. A não ser os meninos mais novos, né, que é oportunidade e tal, é bacana. Mas o restante, Júnior, é difícil você focar num jogo desse. Não estou dando desculpa do Cruzeiro para o Cruzeiro, não, mas o jogador perde, sabe? Não vale nada, jogo morto. Desmotiva. Desmotiva, 9h30 da noite. Não, eu vou te falar, é difícil. É difícil, é difícil. Olha só, e tem um detalhe ainda, o União teve um jogador expulso e o Cruzeiro não soube aproveitar. Não. Mas vamos aqui naquilo que eu falei, Big, a gente ainda vai ouvir o Léo Jardim. O Wallace, para mim, dentro do que foi um cara legal, cumpriu ali o papel dele, espero muito mais. Aí vem Léo Aragão, que o Cruzeiro abre o olho. Otávio, beleza. Léo Aragão, eu não confio. Gamarra, para mim, continua sendo brincadeira. Lautaro, se o Inter tiver interesse, manda entregar com tapete vermelho e ainda manda um troco, porque não dá. E aí, assim... O problema é que o Inter não tem troco, né? Não tem o troco, mas às vezes arruma algum negócio, faz alguma coisa, mas não dá. Eu acho que não tem jeito. Sem aí, falar assim, no salário dele, né? Exatamente, que ele veio valorizado. Aí toda a paciência do mundo ao qual uma prática. Gente, o menino é novo demais, não dá para exigir nada além disso, não. O Murilo, que precisa de mais rodagem. O Kaique Quente, para mim, ele tem uma coisa que precisa, além de mais rodagem, ser mais objetivo. Não dá, tem hora para você querer. Vai no básico. Você está ali, o básico vai funcionar, não complica, tem hora que menos é mais, Big. É para ganhar confiança também, né, Júnior? Às vezes, quando você começa um jogo, você hoje eu não estou bem, domina a bola, dá um passe firme, para começar a ganhar a confiança. Às vezes você não precisa de mostrar toda hora que você tem que partir para cima. A gente sabe dessa característica do jogador, mas eu falo assim, tem que ter paciência. Aquilo foi só um jogo. O Paulo citou aqui, é importante a gente lembrar, o jogo ontem não valia nem para o União e nem para o Cruzeiro. O jogo contra o Palestino foi diferente, porque o Palestino veio aqui para ganhar, porque precisava de buscar a primeira colocação. Então não era um amistoso, ontem era. Né? Então tem que ter calma. O jogo ontem foi ruim, teve os problemas, teve alguns pontos positivos, mas não abalem absolutamente nada, nem a nossa confiança no time do Cruzeiro, nesse momento que está vivendo, e muito menos nos garotos que vem tendo oportunidade. Então quem está colocando isso, Júnior, tem que pensar duas vezes, sinceramente. Agora, para domingo, eu já vou te adiantar. Eu joguei no Palmeiras. Com quem que o Atlético joga no final de semana? Deixa eu ver se eu joguei também. Eu acho o seguinte, dos 20 clubes da Série A, o Paulo só não jogou no Cruzeiro. Os outros 19 ele jogou. Todo ele, não, eu joguei. Eu fui lá nova, né? Mas eu joguei no Palmeiras 2 anos. Não, eu sei disso. Aqui, Paulo, vou rolar para você a bola. É o seguinte, o Léo Jardim destacou que os clubes brasileiros precisam ter um elenco competitivo qualificado para as 3 competições, entre várias coisas. Vamos acompanhar. Abre seu coração, Léo Jardim. Qualquer clube brasileiro que tenha ambições em 3 provas, não é? Taça do Brasil, campeonato e uma prova internacional, tem que ter um efetivo mais equilibrado de forma a competir nestas 3 competições. Vocês estão a ver que nós temos utilizado, temos 3 miúdos do sub-20, temos utilizado alguns jogadores que têm jogado menos, mas para jogar a sério, mas é a sério, não é? Tem que existir um plantel mais competitivo, e é isso que temos que pensar no futuro. Quando o Cruzeiro quiser entrar a sério em 3 competições, tem que ter um plantel mais equilibrado, na minha opinião, para ser mais competitivo, para jogar a sério.
nestas 3 competições. Em relação àquilo que eu penso do plantel, eu penso e tenho demonstrado, não é? Porque nós temos um grupo de 16, 17 jogadores que mesmo com 2 ou 3 alterações ou 4 na equipa, a equipa tem-se metido. Houve 3 ou 4 alterações e a equipa manteve-se competitiva. Nós temos esse que é o núcleo principal do efetivo. Com certeza, quando nós fazemos estas mudanças, que já são mudanças mais radicais, em que temos que utilizar quase 10, 12 jogadores que não têm sido utilizados, o nível de competências baixa, porque é normal, porque é uma equipa que não está habituada a jogar junto e não está habituada a ter um registro de competição mais constante. E esta é a minha opinião sobre aquilo que é o efetivo. O Roberto Prestes, uma das coisas que o Léo Jardim falou, e eu assinalei, ele dizendo que o grupo ali tem 16, 17 jogadores. Há pouco tempo ele disse que encontrou reforços. Agora ele enxergou a limitação do grupo. Porque há pouco tempo ele, não, encontrou até algumas soluções. Mas analisando, a hora que ele espremeu mesmo, 16, 17, não é bem isso não, vai ter que contratar, né? Eu acho que vai. E tem que contratar mesmo, porque se tem essa opção financeira, né, que o Pedrinho tem, né, eu acho que quanto mais ele reforçar, mais oportunidade do Cruzeiro chegar longe vai. É por aí. Futebol, às vezes, igual o Lautaro, a gente estava comentando aqui, não foi bem, mas quando ele chegou foi bem. O jogador tem esses altos e baixos que a gente não entende. Às vezes o jogador veste uma camisa, arrebenta, vai para outro time, não consegue jogar. Verdade. Né? Tem uma coisa que, não sei, às vezes não bate, mas reforços, eu acho que quem puder trazer, tem que trazer. Porque segundo semestre vão ser decisões, vai ser muito mais importante, né? Porque é reta final do Brasileiro, segundo turno, você cria os objetivos a atingir e aí você tem que ter realmente um time mais qualificado. Big, eu quero um nome só, porque nós temos que ir para o intervalo. Um nome! Pedrinho está te ouvindo agora. Indica um jogador para ele. Quem que você queria que ele contratasse? Já sabem. Valentim Gomes, zagueiro do Vélez. Tá aí. Pedrinho, você ouviu o homem, né? E você, torcedor celeste, como está o coração para o jogo contra o Palmeiras? Conte pra gente. Mande sua mensagem no zap 31 99680 2910 e mande falando que quer participar do sorteio do Óculos Bravos. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Voltamos com o seu Bola na Rede, seu programa de segunda a sexta, de umas 2 da tarde, falando de futebol, esportes e muito mais. E na sexta tem o sorteio do Óculos Bravos, lindo, maravilhoso, fotocromático, espelhado, com lentes inteligentes que escurecem ao entrar em contato com os raios ultravioletas, protegendo seus olhos. Óculos Bravos é oferecimento da Óculos Original, quiosque lá no Via Brasil Pampulha e também no Center Minas. Óculos Bravos está nas melhores óticas e lojas de artigos esportivos. Mande sua mensagem dizendo eu quero ganhar. E aí, amanhã o sorteio. Tem participação, a gente lê. Marinho, boa tarde. Gostaria de participar do sorteio do Óculos Bravos. Cruzeiro vai terminar domingo como líder. Valeu, Marinho. Bom demais ter você aqui. Vicente, boa tarde, meu amigo Júnior Brasil. Esse óculos serve para ir pedalar no Rola Moça? Claro que serve, Vicente. Eu quero. Abraço, Vicente Lima, grande amigo e companheiro de pedal, dono lá do Barreiro. Boa tarde, um abraço ao Júnior e integrantes da bancada esportiva. Quero ganhar o Óculos Bravos, Galo, TI. E dizer o seguinte, o Coelhão, salva de palmas aí pro Coelhão, em 36 jogos de invencibilidade na Arena Independência. E além disso, são 567 dias sem saber o que é derrota lá. E o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, deve acompanhar ao vivo os jogos dos clubes brasileiros, inclusive de Atlético e Cruzeiro, depois do Mundial de Clubes. A tendência é que toda rodada ele esteja de forma presencial nos jogos. Você acha que tá certo? É uma boa? E agora eu quero ver você falar o que você disse no intervalo. Tá certo, certíssimo. Tem que vir acompanhar. Inclusive, assim, eu não sei se é bom pra gente, né? Pro jogador é ótimo. Porque ele vai olhar o Caio Jorge aí que tá voando, Fabrício Bruno,
E depois, né, ou antes, né, Paulo, a gente leva ele lá no Maranhão para comer a feijoada com o Maranhão. Ele Aquela lá não tem que resenha. acompanhar o futebol do Maranhão, não? Tem. Que tem time até na Série D? Tem um na Série D? Tem que acompanhar, não tem? Tem que acompanhar, pô. Mas levar o Ancelotti lá, né? É, vai lá, Roraima, na verdade, Roraima. Tem que ir lá, tem que ir lá. E aí, Paulo, é uma boa, Ancelotti? Boa, boa. Espero que ele realmente veja mais jogos, assista, conheça um pouco mais do futebol brasileiro, as características, como se joga, porque isso vai ser fundamental para ele. Ele tem esse conhecimento, apesar que ele já pegou muitos brasileiros aí fora, né? Mas assistir o futebol brasileiro, eu acho que é uma coisa nova para ele. Sim, e a Roraima que nós temos que falar, o homem lá, que é aquele futebol do nosso presidente da CBF, Jesus, o homem recebeu de herança uma federação, o pai foi quase 50 anos como presidente da federação e aí deu de herança para o filho e hoje o filho é presidente da CBF. Depois dessa, eu vou até embora. E assim, muito legal ter você aqui, João Paulo Big, você que é um dos ícones da torcida do Cruzeiro e muito influente lá no Cruzoeiros, legal ter sua companhia. Obrigado. Obrigado, Júnior. É sempre bom estar aqui falando de futebol com você, com o Paulo e com o pessoal aí que sempre acompanha a gente. Muito legal. Show! E aqui, quem é Roberto Carlos? Quem é Roberto Carlos? Eu sou mais Paulo Roberto Prestes. Que alegria ter você aqui, Paulo. E o Galo que cometeu uma grande gafe, né? O Roberto Carlos veio fazer um jogo no Galo e não contrataram o Roberto Carlos. Brincadeira, né? É verdade. Eu sei disso, eu sei dessa história. Então, brincadeira, né? Eles Mas, um abraço a todo mundo aí. Valeu demais, galera. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã tem mais e hoje, 7 da noite, tem um Placar Horizonte. Não perca. Amanhã eu espero você, se Deus assim o permitir. Até mais.